Mateus capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 41. Então vamos lá. O texto diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar e edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Versículo 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: O meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Versículo 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Amém? Feche os seus olhos assim como você está. Vamos fazer mais uma oração para continuarmos o nosso estudo. Querido Deus, queremos primeiramente te agradecer por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Peço o batismo do Espírito Santo sobre nós, para nos dar compreensão e discernimento do que iremos estudar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Queridos, existem hoje no mundo, presta bem atenção nessas estatísticas aqui. Existe no mundo hoje cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Essas 7,8 bilhões de pessoas, elas estão predominantemente espalhadas entre 9 grandes religiões. Então existe no mundo hoje 9 grandes religiões. Entre essas 9 grandes religiões está o quê? O cristianismo. Então o cristianismo é uma religião. O cristianismo hoje é a maior religião do mundo, contendo 2,4 bilhões de pessoas, de adeptos. Dentro do cristianismo, hoje, existem 40 mil denominações religiosas, ou seja, 40 mil placas diferentes de igrejas, só dentro do cristianismo. Dessas 2,4 bilhões de pessoas, de cristãos no mundo, 1,3 bilhões são católicos e 1,1 bilhões são protestantes. E existem 40 mil placas, denominações protestantes espalhadas pelo mundo. Entre essas 40 mil está a Igreja Adventista, que contém cerca de 21 milhões de adeptos. Ok? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Diante de toda essa estatística, né, esses números, essa quantidade enorme de religiões que existe no mundo, quantas igrejas Deus tem? Quantas igrejas Deus tem? Então vamos analisar aqui na Bíblia quantas igrejas Deus tem.
Então vamos lá, Deus tem 4 igrejas. Talvez você pensou que Deus tinha uma, né? Não, Deus tem 4 igrejas. Vou mostrar para você aqui quais são as 4 igrejas de Deus. Então vamos lá. A primeira igreja de Deus está lá em João capítulo 10, versículo 16. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então a primeira igreja de Deus é uma igreja fora das igrejas. São as ovelhas que estão em outros apriscos, né? Jesus está falando isso aqui para os seus discípulos. Ele vai dizer, olha, eu tenho outras ovelhas ainda que não estão nesse aprisco. Ou seja, Deus tem uma igreja fora das igrejas. Essa é a primeira igreja de Deus. Pessoas que não são religiosas, pessoas que não têm o hábito de frequentar igrejas ou estudar a Bíblia. Lá fora das igrejas, Deus tem uma igreja. Ok? A segunda igreja de Deus está lá em Apocalipse 18, versículo 4. Lá diz assim: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, Deus tem uma igreja também dentro das outras igrejas. Esse texto aqui está dentro do contexto da Babilônia espiritual, as falsas religiões. E o texto diz: sai dela, povo meu povo, saia daí. Ou seja, saia das falsas religiões, saia da Babilônia espiritual. Então, esse texto me mostra que Deus, ele tem uma igreja também dentro das outras igrejas. Essa é a segunda igreja de Deus, uma igreja fora e uma igreja dentro. A terceira igreja de Deus se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 23. Diz assim: mas tendes chegados ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. A terceira igreja de Deus está no céu. Lá no céu tem uma igreja também, uma congregação onde os anjos congregam e participam. E também os primogênitos, né, como diz aqui o texto. Bom, então, Deus tem uma igreja fora das igrejas, Deus tem uma outra igreja dentro das igrejas, e Deus tem uma igreja no céu. Mas eu disse que Deus tinha 4 igrejas, né? Eu falei de 3, e a 4ª igreja nós vamos estudar aqui, entender durante o estudo. Ok? Agora vamos entender o texto, vamos compreender o texto que nós lemos. O dono da casa ali do texto, da parábola, é Deus o Pai. Os lavradores representam o povo judeu. Os servos representam os profetas e os mensageiros de Deus, e o Filho representa Jesus. Agora ficou mais fácil para compreender, né? Então, o dono da casa representa Deus. O dono da casa, ele plantou o quê? Uma vinha. É isso que o texto está dizendo. Ele plantou uma vinha, ele cercou essa vinha com uma sebe, então ele deu a responsabilidade para cuidar dessa vinha para os lavradores, que é o povo judeu. Mas o povo judeu não cuidou muito bem dessa vinha, né? Então Deus enviou os servos para alertar o povo. E aí o povo fez o quê? Matou os servos, maltratou os servos, apedrejou os servos. E depois Deus envia o próprio Filho, o Senhor Jesus. E ele pensou que ele enviando o Filho seria o quê? Respeitado. Mas, mais uma vez, os lavradores, os judeus, mataram o próprio Filho de Deus. É isso que a parábola está dizendo aqui, basicamente isso. Ok? Bom, mas o que o dono da casa fez mesmo? Ele plantou uma, aqui está o detalhe, ele plantou uma vinha e cercou a vinha com uma sebe. O que representa, primeiramente, aqui, a vinha? O que representa a vinha? Na Bíblia, a vinha representa a igreja. Olha lá, Isaías capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Entendeu? Então a vinha representa a igreja, o povo de Deus. Agora ficou mais fácil a compreensão ainda, né?
Deus, então, ele plantou uma vinha, ou seja, ele estabeleceu uma igreja, ele fundou uma igreja aqui na terra, e ele deu responsabilidade ao povo judeu para cuidar dessa igreja. É isso que a parábola está dizendo. Mas tem mais um detalhe aqui na parábola ainda. O que representa aqui cercar a igreja com uma sebe? Porque olha só o que o dono da casa fez, o que Deus fez. Ele fundou uma igreja, ele chamou um povo, ele separou um povo, né, que é o povo judeu. Quando ele chamou Abraão, ele fez isso. E ele cercou essa igreja com uma sebe. O que significa sebe, para nós entendermos melhor aqui? Bom, a sebe na Bíblia significa a lei de Deus. A lei de Deus significa a sebe. Ou seja, a lei de Deus, ela protege a igreja dele. Então Deus, ele funda uma igreja, ele cerca essa igreja com a sua lei para servir de proteção. Então aqui nós já temos características da igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é cercada por uma sebe, pela sua lei. Quais são as características de uma cerca, né, para nós entendermos melhor aqui? Vamos ver aqui, ó. A cerca tem duas características especiais. Ela, primeiramente, ela delimita a propriedade do dono, ou seja, diz onde começa e onde termina a propriedade. Então a cerca, ela protege a propriedade. Ela coloca um limite, onde começa e onde termina. Ou seja, tudo que está fora da cerca não pertence ao dono da propriedade. A segunda característica ou função da cerca. O segundo objetivo é a de dar paz e segurança para quem está do lado de dentro da cerca. Então, olha só, a cerca, ela delimita, ela coloca limite do início e do fim, e também ela traz paz e segurança para quem está dentro da cerca, para quem está cercado. Ok? Bom, se estamos também falando de algo que está cercando a igreja de Deus, e a igreja é meramente uma instituição espiritual, então esta cerca também é algo meramente espiritual. Olha só, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 12 e 14, diz assim: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então o texto vai dizer para nós que a lei, ela é espiritual. E em Salmos, capítulo 119, no versículo 165, completa dizendo assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então olha só que interessante, a lei de Deus, ela foi instituída para proteger a sua igreja, para trazer paz para a sua igreja. Certo? Agora, a lei de Deus nos protege contra o quê? Contra o que a lei de Deus nos protege? A lei de Deus nos protege do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, sendo que o pecado é transgressão da lei, então a lei nos protege do quê? Do pecado. É uma proteção contra o pecado. Quando pecamos, pulamos a cerca e passamos para o território de quem? Do diabo, território do inimigo. O pecado abre uma brecha na lei de Deus. Na Bíblia, você sempre encontrará apenas dois caminhos a seguir. Por mais que exista várias religiões, várias igrejas, na verdade só existem duas igrejas: a igreja verdadeira e a igreja falsa. Essa é a verdade. Agora, como que Jesus se posiciona a respeito da lei? Vamos ver o posicionamento de Jesus, primeiramente.
Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, vai dizer assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar ou destruir, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, qual a posição de Jesus a respeito da lei? Jesus, ele veio para cumprir a lei, para obedecer a lei. Esse é o posicionamento de Cristo. E qual é o posicionamento do diabo a respeito da lei? Daniel capítulo 7, versículo 25, vai dizer o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, enquanto Jesus se posiciona do lado da lei para cumprir a lei e obedecer a lei, Satanás se posiciona para tentar mudar a lei de Deus. Perceba qual a estratégia do inimigo, porque ele sabe muito bem que a igreja de Deus é protegida pela lei. Então, se ele muda a lei, a igreja fica sem proteção. Essa é a estratégia dele. Agora, como que o diabo conseguiu mudar a lei de Deus? Bom, vamos ver alguns fatos históricos aqui agora, para nós entendermos. Então vamos lá, a história da igreja e o desenvolvimento do chifre pequeno. Lá em Daniel 7,25, aquele poder mencionado lá é o chifre pequeno, que aparece na cabeça do quarto animal, dentro do contexto de Daniel capítulo 7, ok? Então ali diz que esse chifre pequeno, que surge na cabeça do quarto animal, ele proferiria palavras contra o Altíssimo, ele magoaria os santos do Altíssimo, e ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então vamos entender isso aqui. Então no ano 27 depois de Cristo, Jesus vai fundar a igreja cristã, certo? Jesus ali estabelece os fundamentos da igreja cristã. Logo em seguida, a igreja começa a ser perseguida. Eu vou passar meio rápido aqui para a gente ir para a parte final ali, que é mais importante. Eu só vou passar aqui. Se eu for explicar detalhadamente cada slide, não vai dar tempo. Então eu vou só resumir aqui a história, tá bom? Para vocês entenderem como que a lei de Deus foi mudada. Esse é o objetivo, chegar lá nesse ponto. Eu só estou contextualizando aqui a história, né? Então vamos lá, magoará os santos do Altíssimo. Vamos ver o que a história nos diz aqui. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Acenderam-se, pois, então as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Grande número deles, nobres e escravos, ricos e pobres, letrados e ignorantes, foram mortos sem misericórdia. Iniciando sob Nero, as perseguições prosseguiram durante séculos. Bom, uma das piores perseguições que aconteceu na história contra os cristãos foi no século III, pelo imperador Diocleciano. Essa perseguição, na verdade, foi a última perseguição, antes do imperador Constantino. Essa perseguição, ela é mencionada na história e também na Bíblia. Olha o que diz lá na história. A perseguição de Diocleciano, o Grande, a grande perseguição foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. A perseguição generalizada iniciou-se em 24 de fevereiro do ano 303. Então, no ano 303, deu início a essa perseguição aqui. E o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, lá diz assim, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 10 dias na profecia representa 10 anos. E essa profecia se cumpriu de forma extraordinária. Começou no ano 303 e terminou no ano 313, depois de Cristo. Olha só o que o historiador Tertuliano vai dizer aqui,
Os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo foram em vão. Os obreiros de Deus eram mortos, mas o evangelho continuava sendo pregado, e o número dos que aceitavam apenas aumentava. Disse um cristão: quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos mártires é semente. Tertuliano, ele chegou a dizer que o sangue dos mártires era como semente. Ou seja, quanto mais sangue era derramado, mais cristãos apareciam. Por quê? Porque aquelas pessoas que morriam, que davam a vida pelo que acreditavam, davam um testemunho poderoso em favor do evangelho. E as pessoas iam aceitando o evangelho baseado no testemunho daquelas pessoas que morriam. Então, cada vez aparecia mais cristãos e mais cristãos. Então, essa estratégia de matar os cristãos não funcionou muito bem. Então, entrou em cena aí o imperador Constantino. E no ano 313, ele vai dar o edito ali, então, proibindo agora, encerrando a perseguição aos cristãos. O imperador Constantino, ele teve uma batalha aqui na Ponte Milvia com seu primo Maxêncio. É interessante entender isso porque faz parte aqui do contexto, né, histórico. Ele derrotou então o seu primo porque, na verdade, naquela época, havia conflitos internos e conflitos externos do Império Romano. Então os povos pagãos ali, os bárbaros, né, já estavam pressionando o Império Romano. E também dentro do Império havia conflitos internos, disputa de poder. Na época, o imperador ainda era o Diocleciano. Quem era o Constantino? O Constantino, ele era apenas um soldado do exército de Diocleciano. Mas era um soldado que se destacava, um soldado de alta performance. Então ele se destacava entre os outros soldados. O pai de Constantino, ele era um co-imperador do Império Romano. Ou seja, a estratégia que se usava naquela época era assim, era 4 imperadores, o principal e mais 3 co-imperadores. Então cada um ficava num canto para, então, dessa forma, conseguir dominar de forma mais ampla. Porque eles não tinham meios de comunicação naquela época para se comunicar. Então era assim que acontecia. O pai de Constantino era um desses co-imperadores. Então, quando o pai de Constantino morre, Constantino então é colocado pelo próprio exército no lugar do pai. Ele se torna então o imperador de Roma, né? E Constantino então, depois dessa batalha com o seu primo, ele derrota o seu primo. E aí nós temos também na história a visão de Constantino. Olha que interessante ali, ó. Constantino, ele tem uma visão, ele volta dessa batalha dizendo que teve uma visão. E se você olhar lá no canto, lá em cima da tela, bem no cantinho direito, você vai ver lá uma cruz e um sol. Essa foi a visão que ele teve. Ele viu o sol e a cruz no meio do sol. Então Constantino, ele começou a dizer para as pessoas que o Deus da cruz e o Deus do sol era o mesmo. Porque naquela época, o Deus Sol era adorado pelos pagãos e Jesus era adorado pelos cristãos. Então Constantino, ele fez uma espécie de unificação, uma espécie de ecumenismo, né, entre essas duas principais religiões. Ou seja, cessou a perseguição e agora deu início ao que nós conhecemos de descaracterização da igreja cristã. Ou seja, ou a deformação da igreja cristã. Certo? Aí vem aquela outra parte do texto, né? E cuidará em mudar os tempos e a lei. Quando aconteceu isso? Vamos lá, vamos ver na história então. Quando aconteceu isso? O imperador Constantino promulgou um decreto, fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Quando aconteceu isso? Decreto dominical de Constantino, 7 de março do ano 321. Então, nesse ano aqui, Constantino promulgou um decreto, mudando então a guarda do sábado para o domingo, que era o dia do sol. Vamos ver aqui como foi escrito esse decreto, né?
O imperador Constantino, no ano 321 de nossa era, promulgou o seguinte decreto: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade descansassem no venerável dia do sol. O domingo continua sendo considerado como o dia do sol. Em inglês, o domingo é chamado de Sunday, dia do sol. Entenderam o que aconteceu então na lei? Então o diabo ele vai mudar a lei de Deus. Por quê? Porque ele sabia que a lei de Deus era a proteção da igreja de Deus. Como que isso aconteceu? O que o diabo fez na lei de Deus então? Olha só o que aconteceu lá. No ano 364 depois de Cristo, foi promulgado mais um concílio, o concílio de Laodiceia. E qual foi o objetivo desse concílio? Agora, todos os cristãos devem guardar o domingo, o primeiro dia da semana, em substituição ao sábado, porque Cristo começou a criar o mundo no primeiro dia da semana e porque ele ressuscitou nesse dia. Então esse foi o argumento usado naquela época para mudar a guarda do sábado para o domingo. Qual foi o argumento? Que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e que Deus começou a criação nesse dia. Ok? Roma se atreveu a eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, dividindo o 10º mandamento a fim de conservar o número deles. Líderes não consagrados da igreja tripudiaram também sobre o 4º mandamento, pondo de parte o antigo sábado, o dia que Deus abençoara e santificara. Lá em Gênesis 2, versículo 2 e 3. E em seu lugar exaltaram a festa observada pelos pagãos como venerável dia do sol. Então, como que foi a mudança da lei? O segundo mandamento foi tirado, ok? E o 10º foi dividido em 2. E o 4º mandamento foi substituído, foi trocado, como nós estamos vendo aqui na tela. Do lado esquerdo nós temos ali os 10 mandamentos da Bíblia. E do lado direito nós temos os 10 mandamentos do Catecismo Romano. E se você analisar bem ali, você vai perceber que o segundo mandamento, ele foi tirado da lei, ok? O 4º mandamento, ele foi substituído, foi acrescentado, na verdade. E o 10º mandamento foi dividido em 2. Entenderam? Aí continua então 10. Porque o 10º mandamento da Bíblia, ele vai dizer ali, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o que a igreja romana fez? Eles dividiu em 2. Não desejar a mulher do teu próximo e não cobiçarás a coisas alheias, que seria o 10º mandamento. Entenderam? Então, resumindo aqui, né? O 2º e o 4º mandamento foram alterados da lei de Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Apocalipse 22, versículo 18, lá diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso é coisa séria, não é verdade? É muito sério. Então, Deus não deu para ninguém a permissão de acrescentar e nem de tirar nada da tua palavra, porque Deus não muda. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, e Satanás se atreveu a mudar o que Deus escreveu. Bom, hoje, no mundo, 99,9% dos cristãos do mundo guardam o domingo, ou pelo menos dizem que guardam o domingo. Apenas 1% continua guardando ainda o sábado, né? Os protestantes se levantaram para reparar as brechas feitas acerca de Deus na sua lei. Tanto evangélicos e católicos não estão
se preocupando em restaurar o quarto mandamento. Igrejas têm passado por cima da lei de Deus. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, né? Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Entendeu? Então haverá cristãos que não entrarão no reino de Deus. Agora, como que é a matemática de Deus? A matemática de Deus é diferente da matemática humana, né? Para o homem, para nós, para Pitágoras, né, o grande matemático, 10 menos 1 é igual a quanto? É igual a 9, não é verdade? Mas e para Deus, 10 menos 1 é igual a quanto? 0. É assim que Deus pensa. Isso está escrito aonde na Bíblia? Lá em Tiago, capítulo 2. O que diz lá? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Mas de qual lei que o Tiago está falando aqui? Vamos ver o versículo 11. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Entenderam? Então olha só que interessante, a Bíblia diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ou em um só mandamento, é culpado de todos os 10. Essa é a matemática de Deus. Agora, se você analisar hoje, dentro das igrejas cristãs, a igreja católica, por exemplo, quantos mandamentos ela ensina os seus adeptos a guardarem? Apenas 8. Por quê? Porque ela tirou o segundo e mudou o quarto. E as igrejas protestantes, quantos mandamentos elas ensinam os seus seguidores a guardarem? Apenas 9. Porque eles não seguem, é claro, eles guardam o segundo, né, que proíbe a adoração de imagens, e eles até inclusive criticam a igreja romana por adorar imagens, mas eles também aceitam o domingo como um dia de guarda instituído pela igreja romana. E quantos mandamentos a Bíblia ensina a guardar? 10 mandamentos. Por isso que a igreja de Deus, ela tem uma identidade. E o que define a identidade da igreja de Deus? Qual é a sua identidade? Vamos ver aqui. Um RG tem algumas peculiaridades. Onde está o RG da igreja verdadeira de Deus? Como então que você vai identificar a igreja verdadeira de Deus? Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a igreja de Deus, ela tem duas características principais. Elas guardam os mandamentos de Deus, não os mandamentos de Roma, não os mandamentos do homem. E quantos são os mandamentos de Deus? São 10, não são 9, nem 8, são 10. O texto é muito claro. Guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, versículo 17 também nos diz a mesma coisa. Irou-se o dragão, que representa Satanás, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. Então, quais são as características do remanescente de Deus, da semente? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, a digital, nesse texto, são os 10 mandamentos. Então, a identidade da igreja, a digital da identidade da igreja de Deus,
são os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos protegem a igreja. E se você voltar agora para a parábola, você vai entender melhor. Lembra lá no começo que eu disse que Deus tinha 4 igrejas? Ele tem uma igreja fora das igrejas, ele tem uma igreja dentro das outras igrejas protestantes, igreja católica, que foi mencionado aqui, porque tem pessoas sinceras lá dentro que dão o seu melhor. E ele tem uma igreja no céu, e ele tem uma igreja na terra, que foi estabelecida para restaurar a verdade e pregar a última mensagem de misericórdia a todo mundo. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é unir essas 4 igrejas. Entendeu? Ou seja, ele vai unir a igreja que está fora da igreja com a igreja que está dentro da igreja, com a igreja que está física, que está aqui, que são os remanescentes, com a igreja do céu. Então haverá um rebanho e um pastor. Esse é o propósito de Deus. Então a igreja... Então, qual igreja se encaixa nessas características? Pensa aí um pouquinho. Qual igreja hoje, aqui na terra, se encaixa nessas características? Guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Quem tem coragem de falar aí o nome da igreja? Olha só, essa igreja é um movimento profético, porque ela é um cumprimento de uma profecia bíblica. Ela não foi criada por nenhum homem, estabelecida por nenhum homem, entendeu? Ela é o resultado do cumprimento de uma profecia bíblica. Ela tem uma missão profética. Qual é a missão da igreja? De Deus: preparar o mundo para o segundo advento de Cristo. E ela tem uma mensagem profética para pregar. Qual é essa mensagem? As 3 mensagens angélicas. E dentro das 3 mensagens angélicas estão contidas o quê? Os 10 mandamentos e a guarda do sábado. Entendeu? Essa é a igreja verdadeira. Essas são as características da igreja de Deus. No céu haverá um povo que se preocupou em fazer a vontade de Deus. Quem nos salva é Jesus. É claro, nós somos salvos pela graça, né? A igreja adventista ensina que a salvação é unicamente pela graça. A lei, ela tem a finalidade de nos mostrar quem somos, como se fosse um espelho. A lei não salva, a lei nos mostra a nossa condição. Quando nós olhamos para a nossa condição, nós vamos até Jesus, pedimos perdão e nós somos perdoados, porque o pecado é a transgressão da lei. E como você sabe se você está em pecado? Você tem que olhar para a lei, se comparar com ela. É através da lei que você vai saber quem você é, se você está vivendo em pecado ou não. E aí você vai até Jesus, pede perdão para Ele, Ele te lava com o sangue dele e você é perdoado. E você é justificado. Então a lei não justifica, a lei não salva. Quem salva é Jesus. Quem justifica é Jesus. A lei apenas nos mostra a condição em que nós estamos. Essa é a função da lei. Nós não guardamos a lei para ser salvos. Nós somos salvos primeiro e depois, consequentemente, nós obedecemos a lei. Essa é a ideia, né? Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Então eu quero fazer um convite para você. Aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E também você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se você talvez está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, eu não sei quem você é, não sei o seu nome, não sei de onde você está assistindo essa live, esse vídeo, mas Deus tem um plano para a sua vida. Deus está chamando você para fazer parte do seu povo. Porque Jesus está prestes a voltar. O desejo dele é voltar o mais breve possível. Mas ele sabe que ainda existem pessoas que não tomaram suas decisões. E talvez você seja uma dessas pessoas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. É isso que Jesus diz.
Talvez você esteja ouvindo nessa noite a voz de Jesus falando ao seu coração. Ou talvez você esteja cansado e sobrecarregado de tentar resolver sozinho seus problemas, na verdade. E aí Jesus vai dizer para você assim, ó: você está cansado? Está sobrecarregado? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Sabe, queridos, todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Mas eu vou dizer uma coisa para você: não existe felicidade enquanto a lei de Deus está sendo transgredida. A lei de Deus é uma proteção para nos fazer feliz. Aliás, a felicidade é o resultado da obediência à lei. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. Então talvez hoje você precise tomar uma decisão ao lado de Deus. Faça isso. Não fique deixando para depois. Não fique procrastinando a sua decisão. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Enquanto eu faço essa oração, eu quero pedir para você orar também, aí onde você está. Entregar sua vida para Jesus, entregar os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades e também a sua decisão nas mãos dele. Porque o que você não consegue sozinho, ele vai te ajudar. Deus faz o impossível, mas o possível você tem que fazer. Amém? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque a sua lei, Senhor, ela foi estabelecida para nos proteger, para nos trazer felicidade, não ao contrário, Pai. Então, Deus, que nós, como seus filhos, como a sua igreja, possamos ter o poder do céu, Pai, para conseguir obedecer os seus mandamentos, Pai. Nós sabemos que o mundo conspira contra a guarda dos seus mandamentos. E nós sabemos também que futuramente nós iremos enfrentar uma perseguição por causa da sua lei, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, nos colocando à sua disposição, Pai. Estamos aqui colocando o nosso coração à sua disposição para te servir, Pai Santo. E estamos dispostos, Pai, a dar a nossa vida para defender a sua causa, se for preciso. Eu quero orar também nesse momento, Deus, por essa pessoa em especial que está assistindo essa live nesse momento da sua casa. Visita essa pessoa, Pai Santo. Envia o Teu Espírito Santo lá para consolar, para confortar, para dar força, para dar poder. E nos ajude, Senhor. Nos ajude a permanecermos firmes na fé, Senhor. Porque, Deus, tem muita gente desanimando da fé, Pai Santo. Tem muita gente que está se afastando da igreja. Eu oro também por esses nesse momento, Pai. Envia o Teu Espírito Santo aonde essas pessoas estiverem, Deus, e faça elas sentirem saudade da Tua presença, Pai. Por favor, Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. E no próximo domingo, então, continuaremos no 10º tema dessa série, né, especial dos Domingos Especiais. Fique com Deus, tenha uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus assim permitir.